Jesus o bom pastor, comparações entre o pastor de ovelhas e Jesus, Mig e Meg. Histórias bíblicas. No Oriente Médio, a figura do pastor cuidando de seu rebanho é uma figura muito comum. Até hoje você pode ver pastores andando à frente do seu rebanho, conduzindo-o ao seu destino. Uma figura bem típica de trajes longos, turbante na cabeça e cajado na mão, é o pastor de ovelhas. Antes de o sol raiar, o pastor se levanta, e rapidinho, no frescor dos primeiros raios, se dirige ao aprisco. Chegando lá, abre a porta e vai logo cumprimentando suas ovelhas, Malhada, Felpuda, Chispa. Como estão vocês, minhas queridas? Logo ele sai na frente e elas o seguem confiantes, rumo ao pasto. Jesus pega a figura do pastor, conhecida de todos, e faz várias comparações muito interessantes. A primeira comparação é o que entra pela porta. Como assim? É isso mesmo, o que entra pela porta. Deixe-me explicar um pouquinho. As ovelhas dormem num curral, bem rústico e simples, chamado de aprisco. Este aprisco tem uma cerca, uma choupana e uma porta de entrada. Jesus faz esta comparação. O que entra pela porta é pastor, é assim que faz todos os dias quando busca as ovelhas e quando as deixa de tardinha. O ladrão não faz isso, entra pelos fundos para não ser visto, pula a cerca e faz tudo às escondidas. A segunda comparação é, o pastor as chama pelo nome, e elas reconhecem a sua voz. Dizem que uma das coisas mais bonitas de se ver é quando os rebanhos, depois de se juntarem perto de um riacho ou poço, seguem sua jornada. Na hora de ir embora, o pastor as chama: venham, minhas queridas. E cada ovelha de seu rebanho o segue imediatamente. Impressionante. Elas não se confundem, não precisam de vara, cajado, cutucadas, nada. Elas seguem o mestre assim que o escutam. Elas são sensíveis à voz do pastor. Se um outro pastor chama e insiste, elas continuam na delas, não reagem. Jesus estava falando que seu rebanho, seus seguidores, reconhecem sua voz e obedecem imediatamente. No meio de tantas vozes, elas não se confundem, seguem apenas o mestre e não seguem a estranhos. Jesus disse mais, que ele conhece cada ovelha e as chama pelo nome. A próxima comparação é que o pastor segue adiante de seu rebanho. Ele é o exemplo, o guia. Ele não coloca as ovelhas em risco ou situações que ele mesmo não tenha passado. Podemos fazer como Jesus faz. Este é o caminho certo. Na mesma linha, Jesus falou que é a porta de entrada pelas quais as ovelhas têm que passar. Ninguém chega a Deus Pai se não passar pela porta que é Jesus. Jesus continuou: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Depois Jesus faz a comparação entre o bem e o mal, entre o divino e o maligno, falando do diabo, e dos inimigos, aliados do diabo. Às vezes sem saber, ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Este é um bom resumo do que o inimigo das almas faz: destruir, tirar, e se puder, matar. Em contraste com o ladrão temos o bom pastor. Não só o pastor, mas o bom pastor. Jesus disse com todas as letras: eu sou o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O pastor verdadeiro não é como o assalariado ou mercenário, que na hora do perigo larga tudo e foge. Quando o lobo vem, o mercenário fica com medo e abandona as ovelhas. Não tem amor pelas ovelhas. A única coisa que lhe interessa é o salário no fim da jornada. Jesus continua:
Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A esta altura ele estava profetizando e anunciando que tipo de morte ele teria, morte horrível, para poder salvar a humanidade. E continuou: eu dou a minha vida, por minha livre e espontânea vontade, para depois retomá-la. Meu Pai me deu esta autoridade. Agora estava falando da ressurreição. Jesus sabia de antemão que a morte, o inimigo da vida humana, não tinha a palavra final. Podemos ter esperança. A vida vencerá.